Então a gente tem, né, o bíceps e a gente tem, vamos colocar assim, o braquial, né? Coloca aqui uma foto da região braquial. Colocou? Clica no gostei, se inscreve no canal que nós estamos dando trabalho pro editor. Vamos lá, pessoal. A gente tem aqui o bíceps, que é essa parte da frente, e o braquial, que ele passa mais aqui, numa lateralidade. Certo, Floquilhos? Vem aqui. Bora. E aí, entendendo isso, a pergunta é, eu preciso fazer rosca martelo para bíceps? Bom, Floquinhos, nós temos uma boa notícia para o pessoal, não é mesmo? Você vai levar para passear? Opa, falou a palavra mágica, papai. Galera, quando a gente trabalha o bíceps, né, em exercícios de rosca direta, né, que a mão fica em supinação, rosca concentrada, rosca Scott e assim sucessivamente, a gente ativa majoritariamente o bíceps. Beleza. Só que também existe uma ativação do braquial. Meio que eles são, sabe, entrelaçados, e não tem como você ativar um sem ativar o outro, mais ou menos falando. Então aqui já é uma boa premissa para você entender que não é uma obrigação ter a rosca martelo no seu treinamento. Eu vou usar um exemplo aqui para você entender. Vamos supor que eu esteja montando um treinamento, como eu montei, por exemplo, no meu curso que ensina como montar um treino e periodização do zero, que eu fui filmando a tela, a propagandinha boa. E aí eu não vou colocar, por exemplo, um exercício de peitoral, né? Não vou treinar peitoral. Pô, em outras coisas eu não vou recrutar, né? Eu preciso treinar peitoral de forma isolada. Mas é diferente, por exemplo, do braquial, né? O braquial ele é ativado nos exercícios de dorsais, tudo bem que não tem uma ênfase muito grande. Mas no de bíceps ele é ativado bem legal, bem bacana. Então, normalmente, você não tem uma obrigatoriedade de trabalhar a rosca martelo. Ou, por exemplo, uma rosca na corda, né? Esse movimento aqui com pegada neutra. Legal. Só que, quem é a minha pessoa? Onde ela está, onde ela quer chegar? Vamos supor que o meu aluno da consultoria, ele é um atleta competidor profissional a nível Olímpia. Aí você vai falar, pô, é um cara que todo detalhe vai importar. Por quê? Porque ali a gente está colocando os melhores, um do lado do outro, e a gente, não é que a gente vai buscar o lado bom, a gente vai buscar o lado ruim do negócio. Eu vou descobrir a falha desse atleta, porque todos são excepcionais, então eu preciso ver o que falta nesse, e eu vou tirando pontuações. É muito diferente de você, que a gente não está, né, num confronto onde tem um olho treinado para achar falhas. Você está andando lá no shopping, na praia, foi na piscina, os seus amigos são leigos, né? Até pode ser que treina, gosta, mas e outra, não vai ter julgamento disso. Então, ai, faltou o braquial, você viu o corpo dele ali? Pagou feio na piscina, hein? Faltou o braquial, né? Fazer o quê? Não tem isso. Até porque o teu percentual de gordura, se ele não reduzir para um dígito, vamos colocar assim, então pelo menos abaixo de 8%, você não consegue nem ver isso. Então não é muito relevante. Agora, isso não quer dizer que você não pode ter o exercício. Você pode ter também, é um exercício bacana, também pega bíceps, tá? E aí você pode colocar ele de vez em quando no seu treinamento. Eu mesmo passo para os meus alunos da consultoria. Por quê? Porque é um movimento novo, dá uma ludicidade para o treino e a gente sabe que isso é muito importante. O que é ludicidade, Leandro? É o treino ser divertido, ser legal, a gente ir para a academia com vontade. Então eu fiz um movimento diferente, né? Eu sempre peguei assim, agora peguei assim, que bacana. Então é muito bom o exercício, pode colocar. Mas não existe uma obrigatoriedade de todo o treinamento ter uma rosca martelo. Agora, eu vou falar aqui, estou falando aqui numa forma geral, mas vamos supor que, sua dieta é perfeita, o seu treino é perfeito, você está no seu limite natural. Então quer dizer, você está numa situação que provavelmente pode gerar o tédio. Por que, Helena? Ué, porque está tudo muito perfeito, muito parado, você já chegou no seu limite natural, você está mantendo o seu físico, e aí você fala, pô, estou indo para academia para manter, né? Às vezes pode tirar um pouco da sua motivação, né? Eu falo muito sobre motivação lá no Instagram, que inclusive eu abro caixinha de perguntas todo dia, tá? @LeandroTwin, pode mandar sua dúvida, tem uma caixinha aberta lá. Às vezes a gente precisa de sarna para se coçar, mesmo. Fala, pô, tá muito de boa aqui, deixa eu ver agora. Deixa eu ver qual cabecinha do meu tríceps eu preciso dar um estímulo maior. Deixa eu ver qual parte do meu peitoral é bacana eu trabalhar. Será que eu trabalho dorsal com mais espessura ou com mais largura?
que será que está faltando? Será que está faltando mais estímulo no romboide, na parte alta das costas, na parte baixa? Então assim, a gente começa a problematizar para tornar divertido. Então você fala, agora eu vou trabalhar só ponto fraco. Então agora o braquial, cabecinha lateral. Acho que falta mais bíceps femoral do que semitendinoso. E aí você vai problematizando, entendeu? Mas isso é para deixar o treino lúdico, divertido, você continuar engajado. Agora, você se preocupar com isso no primeiro ano de academia, com 20% de gordura, sendo que seu treino nem é bom, não é muito relevante, tá? Então deixa para se preocupar com coisas menos importantes quando as mais importantes estiverem já ok. Leandro, isso é o óbvio. Mas a gente tem que falar às vezes o óbvio. Ou às vezes a gente tem que falar o óbvio quando o óbvio não é o óbvio para o outro. Leandro, eu não entendi o que você falou. Isso é muito grave, porque eu também não entendi o que eu expliquei. Mas vou deixar para trás para não complicar. Basicamente, pode ter no seu treinamento, mas não é uma obrigação, certo? Eu vou deixar aqui agora um treinamento de bíceps completo para você verificar e avaliar e quem sabe copiar, mas com muito cuidado para ver se você está continuado para isso, né, com o seu treinamento. Dá uma conferida aqui.